Oi, meu nome é Prisciliana e faço parte da Aliança Bíblica Universitária do Brasil na região leste, que compreende os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Somos um movimento missionário voltado principalmente para o mundo estudantil e temos conduzido, ao longo das últimas semanas, meditações baseadas nas Escrituras, visando a renovação e o fortalecimento de nossos irmãos e irmãs envolvidos com a missão, pois para produzirmos frutos, precisamos ser cuidados. Vamos nessa? Olá, eu sou Juliana e este é o terceiro episódio de 4 da estação Floração e será uma meditação em Efésios capítulo 2, versos 1 ao 10. Se você nunca ouviu falar sobre Lectio Divina ou leitura orante da Bíblia, recomendo que ouça o episódio de introdução que está aqui no nosso podcast. Por ora, quero dizer a você que esse modo de ler e de orar as Escrituras possui 4 passos, ou degraus, em direção a Deus: leitura, meditação, oração e contemplação. Antes de começarmos, procure um ambiente calmo e livre de distrações. Se você estiver em algum lugar com muita gente, veja se pode fechar os olhos e peça a Deus para encontrar quietude dentro de si mesmo. De preferência, não faça outras atividades nesse momento e não acelere o podcast. Sente-se de forma confortável. Experimente fechar os olhos e respirar calma e profundamente, algumas vezes. Que sentimentos, pensamentos ou acontecimentos estão passando por você agora? Coloque-os diante de Deus em oração, para que você não fique ansioso com coisa alguma. Respire calma e profundamente mais uma vez. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a ouvir, meditar, orar e contemplar. Primeiro degrau: leitura. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos.
Respire calma e profundamente. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Segundo degrau, meditação. O livro de Efésios foi escrito enquanto Paulo estava preso em Roma, depois de ter passado por muitos sofrimentos. É uma carta que trata da profundidade da abrangência do plano redentor de Deus para a sua vida e para o mundo todo. Trata também do papel que a Igreja de Cristo tem dentro desse plano redentor. No primeiro capítulo, Paulo adora a Deus pela obra poderosa que ele planejou e que está executando, a redenção da pessoa humana e de toda a criação. Quero trazer isso para o nível mais pessoal, pois o plano de Deus não envolve pessoas abstratas, envolve gente de carne e osso, como eu e você. Por isso, o plano que Deus está executando envolve santificar você, tornando-lhe seu filho à semelhança de Cristo. Deus quer ser glorificado em sua vida e garantir um final feliz para toda essa história. Tudo isso porque Ele ama muito você. Efésios, capítulo 2, é a explicação detalhada desta obra divina. Portanto, gostaria de ler novamente os primeiros versículos desta forma. Você estava morto em suas transgressões e pecados, nos quais costumava viver, quando seguia a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. São palavras duras, que não apontam apenas para um estado, estão falando da sua e da minha essência. Você estava morto. E o motivo principal é o pecado que habita em nós. Você consegue reconhecer que estava nesta condição de morte? E como isso mexe com você? Nos últimos episódios, temos falado sobre o mal que provém do homem e a importância da confissão de pecados. As meditações
podem ter lhe mostrado quão escravizante é o pecado. Como parece que algum poder o capturou e o mantém amarrado, caminhando para uma vida pior que a morte. Perante esse cenário, Paulo chama a nossa atenção para o estado da alma daqueles que continuam presos ao pecado. São escravos das vontades da carne e inimigos de Deus. As palavras de Paulo descrevem o seu estado atual? Existem pensamentos ou comportamentos que têm levado você a se tornar escravo ou escrava de si mesmo? Porque só Cristo é capaz de libertar você. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que antes parecia um filme de terror, agora é transformado em um sonho indescritível. Os verbos deu vida, ressuscitou e fez assentar são contraponto com a tragédia descrita anteriormente por Paulo. É uma obra que nenhum de nós poderia realizar. Como Russell Shedd disse muito bem, a nossa condição de pecadores nos impede de salvar a nós mesmos. Mas Deus nos vivificou, e essa é a esperança para todos os pecadores do mundo. Assim, em Cristo, nosso destino final não é a morte eterna, nem o desaparecimento no fluxo do tempo e do espaço, nem a reencarnação ou qualquer outra possibilidade incerta. Em Cristo, e só por Ele, nosso destino é a ressurreição histórica real. Como essa verdade impacta a sua vida? Como ela lhe impulsiona a viver o dia de hoje? Existe mais uma coisa que a carta fala sobre você. Você é criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras. Fomos criados para amar e servir a Deus. Porém, falhamos nesse passo que geraria em nós todo tipo de boas obras. Mas o poder de Deus, dado por meio de Jesus e do seu Espírito Santo, produziu em nós uma nova criação, gerando novo caráter, novos sentimentos, desejos e atitudes. Temos a certeza de que, embora pecadores, existe uma obra em nós que nos leva a ser e viver como deveríamos. Como meditamos na última leitura orante,
a transformação que Deus faz dentro de nós precisa e vai transbordar para fora de nós. Isso passa pela nossa responsabilidade de fazermos as boas obras que Deus preparou para que fizéssemos. Quais são as boas obras que Deus preparou para você hoje? Do que você precisa para realizá-la? Terceiro degrau: oração. Convido você, nesse instante, a responder a Deus após havê-lo escutado, pois toda boa meditação precisa transbordar em oração. Pensando no que temos meditado, talvez você queira agradecer a Deus pela obra vivificadora dele na sua vida e pedir para que ele continue a boa obra em você. Ou talvez você possa agradecer pela salvação em Cristo Jesus. Você também pode orar pela boa obra que precisa fazer hoje, pedindo a Deus os dons e as habilidades necessárias para tal. Enfim, fale com Deus o que veio ao seu coração durante esse tempo de leitura e meditação. Lembre-se que é um diálogo pessoal. Você não precisa se preocupar agora em preparar palavras. Se quiser, escreva sua oração para que a coloque novamente diante de Deus, ao longo do dia ou ao longo dessa semana. Você pode pausar o podcast nesse momento para isso. Amado Pai, perdoa-me segundo Tua grande misericórdia, pois tenho tentado me esconder de Ti. Me coloco diante de Ti para receber a vida que prometestes em Cristo Jesus. Quero andar como se deve, seguindo o Teu caminho de verdade. Dá-me do Teu Espírito para que eu viva e seja santo, como Tu és. E, assim, que a Tua promessa de renovo, de vida e paz, que transformou a minha vida, alcance toda a criação. Amém. Quarto degrau: contemplação. Temos dito aqui que a contemplação é um estado de observação silenciosa, atenta e absorvida em Deus e em tudo que diz respeito a Ele. Que tal, então, aproveitar um breve tempo de silêncio para isso? Aproveite este momento para agradecer pelo milagre da salvação.
Aprecie o presente divino da vida, uma vida que só pode ser vivida ao sermos libertos de nós mesmos. Contemple a obra perfeita do Criador. Encerro aqui a leitura orante dessa semana. Que o Santo Espírito lhe ajude nesse exercício de contemplar o Senhor e viver sua palavra nos próximos dias. Obrigada por acompanhar essa meditação. Faço-lhe o convite e o desafio de fazê-la novamente nos próximos dias. Na próxima quinta-feira retornaremos com mais um episódio. Este momento de leitura orante foi produzido por integrantes da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABUB dos Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Caso você não conheça o trabalho da ABUB, entre em contato conosco por meio do nosso site www.abub.org.br. Acesse também o Instagram @ABUBrasil e também o @LesteABUB para acompanhar nossas atividades. Esperamos que esteja sendo útil para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe e até o próximo!